Passo a palavra à professora Heloísa Estelita, que é professora na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, tem pós-doutoramento em Direito pela Universidade Ludwig Maximilians Universität e pela Universidade de Augsburg. Você tem a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro agradecer ao comitê organizador por esse convite honroso. Está aqui entre pessoas pelas quais tenho profunda admiração, o Dr. José Alberto Simonetti, ministro João Otávio Noronha, ministro Sebastião Reis e meu professor, meu amigo Luiz Greco. Muito da minha fala reflete ideias que o Luiz divulgou entre nós de forma pioneira. E dentre os diversos direitos fundamentais afetados pela persecução penal, eu queria falar do que é para nós, no Brasil, um novo direito, que é o direito à proteção de dados pessoais. Como eu disse, tem um reconhecimento bastante recente no ordenamento jurídico brasileiro. A persecução penal, no sentido bem amplo, eu vou usar esse termo de forma abreviada, desde a atividade de inteligência até a execução penal, trata massivamente dados pessoais e com consequências da mais alta gravidade para as pessoas envolvidas. E eu não penso aqui só nos insuspeitos e nos acusados ou suspeitos, mas eu penso também nas vítimas e nas testemunhas. Ao contrário de Portugal, que não só conhece um direito constitucional à proteção de dados há muito tempo e que tem diplomas legais especificamente dedicados à tutela de dados pessoais no âmbito da persecução penal, só para nomear um dos mais recentes, a Lei nº 59 de 2019, que transpôs a Diretiva 680, o reconhecimento no Brasil desse direito como um direito autônomo de hierarquia constitucional é muito recente e foi feita pelas mãos do Supremo Tribunal Federal, portanto, pela via jurisprudencial. Para casos julgados já de forma final por essa Corte, um deles finalizado agora em 2020, são todos muito recentes, foi num conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade, onde o Supremo extraiu esse direito, dos direitos à privacidade, livre desenvolvimento da liberdade da personalidade, tal qual a Alemanha fez, e as exigências mais procedimentais, extraiu da reserva da garantia do devido processo legal na sua dimensão substantiva. Na outra oportunidade, também já com julgamento finalizado, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 722, conhecido como caso dos dossiês, julgado definitivamente neste ano, acordo publicado agora em junho, tratava da produção e disseminação de dossiês contra servidores públicos e professores universitários, supostos integrantes de um movimento antifascista, a título e sob a desculpa de desenvolver atividades de inteligência dentro do Ministério da Justiça. O tribunal proibiu a produção e o compartilhamento de dados pessoais que tivessem por fim cessear a liberdade de expressão, de reunião e de associação. Na ação direta de inconstitucionalidade 6529, que tratava da Agência Brasileira de Inteligência, o Supremo Tribunal Federal também restringiu a iniciativa de amplo compartilhamento de dados pessoais com esse órgão em respeito a uma série de direitos fundamentais. Há pronunciamentos importantes pendentes ainda de decisão final pelo Supremo Tribunal Federal, dois deles tratando dos serviços de mensageria, a ADI 5527 e a DPF 403. Na ADI 6561, já com uma liminar concedida, o tribunal vai apreciar a legalidade de um cadastro nacional de usuários de drogas, instituído por uma lei estadual, sem nenhum dessas seguranças clássicas dadas aos titulares de dados pessoais. A DPF 695, na qual se questiona a constitucionalidade de um decreto que instituiu o compartilhamento de dados pessoais do SERPRO, para aqueles que não são brasileiros, trata-se de uma empresa pública que presta serviços de tecnologia para o governo federal e que tem bilhões de dados pessoais de cidadãos brasileiros provindos das mais diversas fontes, inclusive de fontes obrigatórias de tratamento de dados, como a Receita Federal, o sistema de concessão de carteiras de habilitação.
essa ADPF vai apreciar o compartilhamento de dados entre o CEPO e a Agência Brasileira de Inteligência. Nesse caso, o relator, o ministro Gilmar Mendes, já deu uma decisão preliminar, ele que é homenageado deste fórum, e além de novamente reconhecer o direito à proteção de dados pessoais, vai além para exigir que o processamento de dados pessoais pelo poder público no Brasil se fundamente em bases legais claras e específicas e que persiga uma finalidade legítima e seja proporcionalmente compatível. Pendem de julgamento na Corte 2 casos da maior importância, o ARE 1042-075, no qual se discute o acesso ao conteúdo digital de aparelhos celulares sem autorização judicial. Todos que têm aparelhos celulares sabem a capacidade de armazenamento de dados pessoais e relativos à privacidade e à intimidade que esses aparelhos portam. E, principalmente, o recurso extraordinário 1.301.250 contra uma autorização judicial de busca reversa em uma aplicação de busca, também conhecido como Keyword Warrant, contra suspeitos indeterminados que tenham pesquisado o nome de uma vereadora muito famosa do Rio de Janeiro em um endereço no centro da cidade do Rio de Janeiro por 4 dias. Esse caso é da maior importância para o Estado Democrático de Direito, pois ele implica uma intervenção gravíssima, sem previsão legal, não só no direito à proteção de dados pessoais, como no direito à intimidade e à liberdade de expressão na sua faceta do direito a se informar. E ele pode ter um efeito, um chilling effect severo numa democracia tão jovem e atualmente em um momento tão sensível como é o momento do Brasil. E esse caso me dá ensejo, inclusive, para prestar homenagens aqui ao ministro Sebastião Reis, que, como membro da Corte Federal que julgou o caso, que agora será examinado pela Corte Constitucional, foi o único magistrado que entendeu ser ilegal essa determinação de autorização judicial. Não sei se todos estão familiarizados com esse tipo de mandado, mas há poucos no mundo, temos notícias de 4 nos Estados Unidos, e é um mandado de busca reversa para identificar todas as pessoas que utilizaram algumas palavras-chave em instrumentos de busca na internet. Em meio a esse reconhecimento jurisprudencial de um direito fundamental à proteção de dados, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, mas ela excluiu do seu âmbito justamente a matéria penal. Então, nesse momento, o Brasil carece de uma Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da persecução penal, e se o reconhecimento pelo STF tem alguma eficácia, ele obviamente não institui um regime geral de proteção de dados. Neste ano de 2022, o Constituinte Derivado promulgou a Emenda Constitucional 115/2022 e acrescentou um novo direito ao rol dos direitos fundamentais no Brasil, o inciso 79 do artigo 5º, que diz que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E há que se extrair agora, na ausência de uma lei geral de proteção de dados na esfera penal, ou até que ela advenha, há que se extrair dessa clara previsão constitucional todas as suas consequências, já que se trata de um direito individual com efeito imediato. E aqui eu agradeço uma conversa muito frutífera que eu tive há poucos dias com o Ademar Borges, que está aqui entre nós, não sei se nesse momento. E essas consequências seriam, como escreveu meu professor Luiz Greco, num texto pioneiro entre nós, primeiro que essas intervenções em direitos fundamentais, agora nós temos direito fundamental reconhecido de forma expressa, necessitam de autorização por meio de lei, portanto reserva legal, e de leis proporcionais. Essa necessidade de cobertura legal para restrições a esse novo direito tem um duplo efeito paralisante. De um lado, tratamentos de dados no âmbito da persecução penal terão que ser veiculados por lei, pena de sua inconstitucionalidade, daqui por diante, e, o mais importante, dado o longo passado autoritário do nosso país, um novo parâmetro de controle constitucional que pode, inclusive, dar ensejo à apresentação de arguições de descumprimento de preceitos fundamentais.
Paralelo a isso também, se ocorrer, agora neste momento estamos nesse quadro, um quadro de omissão legislativa também pode ser agora objeto de medidas concretas, pois o impedimento do exercício desse direito no âmbito da persecução penal pode ser desafiada, por exemplo, por meio de mandado de injunção. Então, enquanto nós não temos no Brasil uma lei geral de proteção de dados em matéria penal, é essa tarefa que está à nossa frente, ali, para que comecemos a dar esse direito fundamental, toda a expressão que ele tem, inclusive na persecução penal. Muito obrigada.